Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. Essa aqui é a nossa aula de Matemática 1, tá? Nossa oitava aula de Matemática 1. E nessa aula a gente vai estudar o importante conceito de taxas relacionadas. Tá? Tudo bem? Bom, então vamos à nossa aula, né? Nessa aula a gente vai estudar o conceito de taxas relacionadas. Mas o que vem a ser uma taxa? O que vem a ser uma taxa, e o que vem a ser taxas relacionadas. Né? Em primeiro lugar, o que é uma taxa? Então, na realidade, são dois tipos de taxas que a gente está habituado, que a gente vai trabalhar ao longo desse curso. É a taxa de variação, que a gente vai chamar de variação média, e a taxa de variação instantânea. Tranquilo? Bom, antes de começar, vamos fazer um exemplo. Um exemplo simples, tá? Uma revisão aqui, ó. Um exemplo de derivada antes de começar a falar. Tá? Um exemplo. Repare. Um exemplo é calcular a seguinte derivada. Olha o exemplo que eu peguei. Eu peguei o exemplo x ao quadrado. E eu quero calcular o quê? Eu quero calcular a derivada. Então, professor, mas aí eu uso o quê? A fórmula de derivação. Então, a derivada disso aqui vai ser igual a 2x. Tudo bem, mas aí então, mas eu poderia também lançar a mão da definição. Então, a definição seria o quê? Eu poderia, então, eu observo que y é igual a f de x. Então, a derivada, por sua vez, poderia ser pensada como sendo pela notação de Leibniz, dy dx, que é igual ao f'. Mas se o f' de x vai ser o limite de quem? Aqui a gente chamou de h tendendo a zero, do f de x mais h, menos o f de x sobre h. Tudo bem. Então, isso aqui ficaria igual ao limite de h tendendo a zero. Aqui ficaria x mais h ao quadrado, menos x ao quadrado, sobre h. E isso aqui ficaria o limite de h tendendo a zero, de x ao quadrado, mais 2xh, mais h ao quadrado, menos x ao quadrado. Sobre o quê? Sobre h. Então, esse x quadrado vai cortar com esse x quadrado aqui, e o resultado vai ser o limite de h tendendo a zero. H aparece nos dois termos que sobram, aparece aqui e aqui. Então, eu consigo colocar o h em evidência. E cortar aqui esse h com esse h, ficando o limite de h tendendo a zero de 2x mais h. Bom, h está tendendo a zero, então esse segundo termo aqui, o h, vai a zero, ficando apenas 2x que não depende de h. Então, a resposta, então, a derivada vai ser 2x. Mas professor, por que o senhor falou nisso? Por que você relembrou a definição de derivada, se a gente tem fórmula de derivação? Bom, o que vem a ser uma taxa é justamente o quociente entre essas coisas aqui que a gente estava avaliando aqui. Ó. Então, observa isso aqui. Isso aqui é um quociente. Tá? Esse quociente, eu poderia olhar esse h aqui e escrever ele como foi a variação que você deu. Então, você teve x e você deu uma variação. Então, esse h representa essa variação. Tá? Agora, se você olhar para y, você deu a variação em x, isso também refletiu. Então, a gente tem duas variações. A variação em y e a variação em x. Então, vou escrever aqui. Ó. Então, a variação em x, aparece aqui como h. E a letra tradicional para você representar a variação é o delta. A variação em y é representada pelo numerador. O numerador desse quociente ali. Então, eu poderia escrever dessa forma aqui. Ó. Então, ficaria delta
y igual ao f de x mais delta x menos o f de x. Bom, essas duas coisas aqui, essa e essa aqui, elas vão estar ligadas, a isso aqui. Então, eu posso então olhar esse quociente como sendo o quociente de delta y sobre delta x. A taxa é justamente essa variação, é esse quociente aí, essa divisão da variação de duas grandezas, y e x, tá certo? Então, a taxa, o quociente vai ser o que a gente vai chamar de taxa de variação média, e quando a gente incluir o limite de taxa de variação instantânea. Então, a derivada nada mais é do que uma taxa de variação. Essa é a razão da notação de Leibniz. Um dos motivos do qual a gente fala da notação de Leibniz, porque ela mostra o quê? A taxa de variação instantânea de y com respeito a x. Agora vamos escrever tudo isso. Tá? Então a gente está agora, essa aqui foi uma pequena motivação, e aqui a gente tem o seguinte, ó, então vamos começar. Então a gente está começando a seção 3.2, taxas relacionadas. Ok? Então, taxas relacionadas. Deixa eu acertar aqui, ficou. Então, aqui. Então, a gente tem aqui taxas relacionadas. Ok. Tá? Então, a gente tem aqui, ó. Então, em primeiro lugar, você tem uma função, tá? E o que a gente chama de taxa de variação média, a taxa de variação média vai ser justamente o delta y e o delta x que eu tinha escrito acima. Quem é o delta y? O delta y vai ser o f de x mais delta x menos o f de x. Isso tudo aqui sobre o delta x, que é o acréscimo que você deu a x. Então, você deu x, você deu um acréscimo, uma variação. E essa variação refletia onde? Em y. Mas y, lembrando que y é a variável dependente. Ela depende de quem? De x. Ok? Tá? E a taxa de variação instantânea. Então, aqui você tem a taxa de variação média e a taxa de variação instantânea. Tá? Então, a taxa de variação instantânea, tá? Instantânea, ok? Vai ser justamente aqui, ó, a derivada. É a derivada que vai ser o limite da taxa de variação média, tá? Então, delta x tendendo a zero, disso aqui. Tranquilo, então a gente já sabe que é uma taxa. A taxa, então, tem a taxa de variação média e a taxa de variação instantânea. As duas surgem naturalmente da derivada, tá? Se você relembrar a motivação aqui, você vai lembrar que essas duas taxas, elas surgem de modo natural, tá certo? Então, a gente vai ter a taxa de variação média, que é essa em amarelo, tá? Essa em amarelo.
E teremos a taxa de variação instantânea, que vai ser essa em azul, tá? Mas uma coisa importante é que a gente não precisa ficar carregando taxa de variação instantânea ou taxa de variação média. Vamos classificar isso tudo como uma maneira, um modo geral, vamos chamar de simplesmente taxas, tá? Então aqui, ó, isso tudo aqui a gente vai chamar de taxas, apenas. Tranquilo? Ah, tudo bem. Ah, professor, mas por que então? Tá. A derivada é uma taxa de variação instantânea, que a gente vai chamar simplesmente de taxa. O quociente que aparece na definição de derivada, aquele que o senhor chamou de quociente de Newton em aulas atrás, que aparece entre parênteses, e aquilo ali é a taxa de variação média. Tá, mas e agora? O importante é o seguinte, o que a gente vai perceber é que se você tem uma variável y que depende de x, aí você tem o seguinte, você tem uma equação que envolve essas duas variáveis, tá? A rigor a gente está trabalhando com o quê? Y em função de x. Mas digamos o seguinte, você tem uma equação, uma expressão envolvendo y e x, e você tem a informação que o x e o y, por sua vez, ele depende de uma terceira variável. Então, é natural você perguntar, bom, tá, depende de uma terceira variável, digamos de uma terceira variável t. O que eu posso dizer a respeito das derivadas de y e de x com respeito a t? O que a gente vai perceber é o seguinte, que se as duas variáveis y e x, elas dependem de uma terceira, e há uma equação relacionando y e x, é natural que as derivadas de y com respeito a t e as derivadas de x com respeito a t estejam relacionadas também através de uma equação. É isso que vem a ser as taxas relacionáveis. Então, você vai ter uma equação, você vai ter yx ou xz, e você tem uma equação envolvendo essas variáveis, que dependem de uma terceira variável, uma variável independente. E o que ocorre? Ocorre que se essas variáveis estão relacionadas, as derivadas dessas variáveis também têm que estar relacionadas. Tranquilo, tá? Então, pessoal, é uma importante informação que a partir do conhecimento de uma derivada, de uma taxa, uma derivada que a gente vai chamar de taxa, a gente tem o conhecimento de uma outra. Tá? Essa é a importância. Então, se você conhece uma derivada, você vai conhecer a outra. Tá bom? Então observe isso aqui, tá? Então, vou fazer uma motivação aqui, ó. Uma motivação simples, ó. Então vejamos, ó. Uma motivação para a gente entender o conceito de taxas relacionadas, tá? Um exemplo simples, tá? Um exemplo. Então, ó. Exemplo. Motivação. Ok? Então, ó, suponha o seguinte, suponha que você tem x e y, tá? X e y, duas variáveis, e elas estão relacionadas através de uma equação. Qual equação? Essa equação aqui. Y igual a x ao cubo menos x. E tanto x quanto y, elas dependem de uma terceira variável. Então, você tem que x e y
depende de uma terceira variável. Tá? A pergunta que surge é, e as derivadas dessas variáveis? E aí? E as derivadas de x com respeito a t e de y com respeito a t? Você não conhece a x em função do tempo. Você não conhece y em função do tempo. Você só sabe que você tem informação que depende de t. E a pergunta que se faz é, pô, mas então, como é que eu conheço a derivada? E a preocupação toda é essa. Então, o que eu vou fazer? A gente vai lançar mão das coisas que a gente estudou, né? Quais coisas que a gente estudou na última aula? Por isso que está na sequência. Derivação implícita, derivada, regra de derivação, regra da cadeia. Na aula passada, derivação implícita. E agora, o que? Taxas relacionadas. Então, eu sei o seguinte, eu sei que eu posso, então, se eu tenho uma equação assim, ó, primeiro, se eu tenho uma equação assim, eu posso fazer o quê? Eu posso derivar ambos os lados e aplicar a regra da cadeia. Então, ó, eu observo que eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer dy, derivar isso aqui com respeito ao tempo, tá certo? Depois eu vou derivar isso aqui com respeito a t também, ao tempo, né? Eu falo tempo, mas é com respeito à variável t. Então, aqui, ó, estou derivando com respeito a t. Mas aí eu tenho que lembrar, ó, qual seria a derivada de y? Bom, y aparece sozinho, então vai ser dy dt, certo? Disso aqui, vai surgir o seguinte, ó. Agora eu quero calcular a derivada de x ao cubo menos x com respeito a t. Aqui não aparece o cálculo, aparece o quê, doutor? Esse símbolo que aparece aqui, ó, está indicando para a gente que eu tenho que calcular o quê? É a derivada. Só que ela não está calculada, vou calcular agora. Então vai ficar o quê? Vou aplicar a regra da cadeia. Então, o derivado de x ao cubo vai ser o quê? 3x ao quadrado vezes dx dt. E a derivada de x vai ser quem? Dx dt. Coloco dx dt em evidência. Então, vai ficar o quê? Vai ficar isso aqui. Então, ó, vai ficar 3x ao quadrado menos 1 dx dt. Repara, qual é a conclusão que a gente chega com base nisso? Se você tem duas variáveis, x e y, ou x e z, ou que depende de uma terceira, se essas variáveis estiverem relacionadas, então as derivadas dessas variáveis também têm que estar relacionadas. Tá certo? Tá. Ah, mas professor, tá, tudo bem, as derivadas estão relacionadas. Mas o que isso nos ajuda? O que isso nos ajuda é o seguinte, que pelo conhecimento de uma coisa, com a informação de um lado, você consegue obter a informação do outro lado. Tá certo? E isso tem várias aplicações práticas, vários momentos práticos. Tá certo? Vejamos aqui os momentos, ó, um momento prático. Tá, ó, veja uma situação agora, uma situação que você aplique isso. Tá? Então aqui, ó, um exemplo. Ó, agora vamos fazer a aplicação, né? Aplicação. Tá? Então, aplicação. Como é que isso vai funcionar, né? A primeira aplicação, você vai ter o seguinte. Você tem um balão, tá? Um balão esférico. Tá? Você tem um balão de raio R. Então, só melhorar aqui no desenho. Aqui, eu vou melhorar meu desenho. Tá? Você tem um balão de raio R.
de raio R, que eu conheço o seguinte, ó, ele tá, o raio, então o balão tá fazendo o seguinte, ó, é um balão esférico, ele tá entrando ar dentro dele. Então, o ar está entrando com uma determinada velocidade. Poderia ser o contrário, o balão poderia, em vez de estar enchendo, ele está esvaziando. Mas aí você tem a informação que o ar está entrando a uma determinada taxa. Mas que taxa é essa? Vamos dizer que o ar esteja entrando, e isso implica o quê? Que o raio, esse Rzinho aqui que aparece aqui, se o ar está entrando, o raio está aumentando. E você conhece a taxa de variação disso com respeito ao tempo. Você conhece a velocidade do aumento. Então, você tem essa informação. A pergunta que eu faço é o seguinte: se você tem essa informação, qual é a taxa de variação do volume? Ou seja, eu quero obter, com o conhecimento de uma taxa, eu quero obter uma outra taxa. Então, você controla a velocidade do raio, ó, seja de crescimento, seja de diminuição, ou que o raio seja diminuindo, tá certo? Então, esse balão acontece isso. Então, vejamos, ó, olha as informações que a gente vai aparecer aqui. Em primeiro lugar, tá? Você tem o raio, e tem a taxa. Então, a taxa, um problema de taxas relacionadas, você sempre vai ter uma taxa dada. Ela representa a velocidade de alguma coisa. Sempre. Tá? Então, você tem uma informação que é um conhecimento de uma taxa. Então, aqui, ó, você vai ter uma taxa dada. Então, é só você identificar esses pontos no problema que você vai conseguir ver que facilmente você vai resolver o problema, tá? Então, qual é a taxa? Eu tenho uma taxa que está escrita aqui. O raio R de uma esfera está variando com o tempo a uma taxa de 5 metros por segundo. Então, você tem aqui, ó, dr dt, tá? Uma taxa constante, então aqui vai ser 5, então a derivada com respeito a t é igual a 5. Isso me diz, ó, a unidade que está aqui. O raio é em metro, o t é em segundo. Então, a medida que a gente vai utilizar é metros por segundo. Tá certo? O que eu tenho? Eu preciso ter uma equação envolvendo as variáveis que são dadas do problema. No caso, é o raio e o quase é o volume. Então, a equação que eu vou ter é a equação do volume da esfera. Então, eu tenho essa informação aqui. Então, você tem que buscar uma equação envolvendo as grandezas que estão sendo trabalhadas, né? Então, aqui, ó, a equação vai ser o quê? A equação representa o quê? O volume da esfera. O volume vai ser o quê? 4/3 de quê? De π raio ao cubo. Certo? Lembrando o seguinte, que como o volume está sendo alterado com o tempo, ele está sendo modificado com o tempo, tanto o volume quanto o raio, eles vão depender do tempo. E isso é uma importante informação, tá? É isso que permite você calcular a derivada, senão não seria possível. Então, há um movimento, né? Então, a esfera, ou ela está aumentando, ou ela está diminuindo. E isso está variando com o tempo. Ela está dependendo do tempo. Tá certo? Aí o problema, agora você identifica qual é o problema. E o problema vai ser esse aqui, ó. O problema, ele quer, vamos listar aqui. Com que taxa está variando o volume da esfera no instante de tempo em que o raio foi igual a 2 metros? Ele não diz um instante de tempo, ele diz já um determinado instante em que o raio estiver a 2 metros, eu quero saber a taxa naquele momento. Tá certo? Então, ele quer saber o seguinte, ó, olha como é que eu vou escrever. O problema pede para calcular
calcular quem? dv dt, tá? Tem um erro na apostila, depois vocês consertam, tá? Em que instante? No instante, ó, vamos colocar aqui no modo geral, né? Então, t igual a t0. Essa barra está dizendo que eu estou calculando no instante t igual a t0, nesse instante. Tá? Então, é a derivada de v com respeito a t, ou simplesmente a taxa de v com respeito a t no instante t0. É isso que essa notação está simbolizando, tá? Então, é isso que essa notação está simbolizando. E aí? Bom, quando... repara, mas que instante de t0 é esse? Da onde surgiu? É o instante, ó, onde o raio em t0 é igual a 2 metros. Bom, mas aí, então, qual vai ser as contas que a gente efetivamente vai... Aqui a gente aqui, nessa situação aqui, a gente identificou os pontos chaves do problema, né? A gente identificou qual era o problema, a gente identificou a maneira que as variáveis estão relacionadas, a gente identificou, a gente tem a informação de uma taxa, e eu quero calcular a taxa com respeito a outra variável, que não é conhecida. Tá certo? Eu quero conhecer uma taxa que não é conhecida pela informação da taxa que eu tenho. Ou seja, eu quero calcular uma derivada com a informação de uma outra derivada. Esse que é o ponto. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Olha como é que eu vou proceder. Eu vou pegar aqui, vou pegar a equação que eu tenho, não tenho essa equação aqui? Vou até fazer aqui de cinza para a gente poder ver. Não tenho essa equação? O que eu vou fazer com essa equação aqui? Eu vou derivar ela com respeito a t, aplicando as regras operatórias, regras da cadeia, e lembrando que eu só consigo aplicar a regra da cadeia porque eu sei que o volume está variando com o tempo, depende do tempo, e o raio depende do tempo. Então, nessa situação, o que a gente vai ter? A gente vai perceber, ó, que dv dt, vou calcular a derivada, tá? Depois eu vou calcular a derivada do 4 terços. Π é constante. E a gente lembra que constantes multiplicativos não interferem, para efeitos de derivada, não interferem na derivação. Você tem que se preocupar com as variáveis. Então, com r ao cubo. Então, a derivada de r ao cubo vai ser quem? 3r ao quadrado. Mas lembrando que o r depende do tempo, eu estou calculando a derivada com respeito ao tempo, então tenho que multiplicar por dr dt. Então, vai ficar como? Vai ficar o 3, vai cortar com esse 3, então vai ficar apenas 4 π, o quê? Raio ao quadrado dr dt. Ok? Mas e agora? Agora eu quero calcular a derivada no instante de tempo t0. Então, nesse instante t0, eu vou fazer isso. Então, justamente, eu vou aplicar aqui. Então, aqui, ó, em t igual a t0, eu quero calcular a derivada do volume, quero encontrar essa taxa aqui em t0. Isso aqui vai ser quem? 4π raio ao quadrado em t0 e o dr dt aqui em t0. Pô, mas repara, o r de t0 é 2 metros, então vai ficar 2 ao quadrado. O dr dt, isso aqui é dado do problema, vale 5. Então vai ficar como? Vai ficar 4π, certo? Vezes 2 ao quadrado vezes 5. Tranquilo isso, pessoal? Tranquilo, tá? Então vai ficar quanto? 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 5 vai dar 80. Então, aqui você vai ter o quê? 80 π, repare que o π não desapareceu, metros por segundo. Aqui estamos. Tá?
Aí agora vamos para o segundo exemplo. Então a solução, ó, a resposta ao nosso problema vai ser esse aqui. Então essa aqui vai ser a nossa resposta ao problema. Então, pelo conhecimento de uma taxa, você encontra uma outra taxa, desde que as variáveis estejam relacionadas. E parte importante do problema é você encontrar a equação que relaciona as variáveis. Tá certo? Isso aí é uma parte importante do problema. Tá? Então, vejamos agora, ó, nosso segundo exemplo aqui. Nosso segundo exemplo, a gente vai ter uma escada. E essa escada aqui, ela tem uma escada de 5 metros. Tá? É uma escada que ela está encostada na parede. Então, você tem uma escada, ela está encostada na parede. E você, então, tem duas grandezas que são as componentes horizontal e a componente vertical. Essas informações que não são dadas do problema. Aí o que eu vou fazer? Eu posso empurrar a escada, eu tenho a base, eu posso empurrar a escada ou puxar a escada. Se eu empurro a escada, isso tendo a suposição que a escada não vai descolar da parede, então ela continua encostada na parede, se eu empurrar a escada, o topo da escada vai subir. Certo? Então, se você empurra a escada, o tamanho da escada não vai se alterar, e ao empurrar a escada, o topo da escada sobe. Por outro lado, se eu puxar a base da escada, então o topo da escada vai descer. É uma mesma coisa que pode acontecer se eu falasse da parte de cima. Se o topo da escada descesse, a base ia para fora. Se o topo da escada subisse, então a base ia se deslocar nesse sentido. Tranquilo? Vamos fazer um desenho? Então, olha o desenho que eu vou fazer aqui. Então, ó, esse aqui. Ó. Opa. Vou fazer um desenho aqui, só para a gente poder visualizar isso melhor. Então, ó, então você tem aqui... Imagina, essa aqui é a situação desse problema, tá? Então, vamos botar aqui mais para baixo. Então, a gente está no exemplo 2, tá? Vou botar aqui exemplo, tá? Esse aqui é o nosso exemplo 2. Eu tenho aqui a parede, vamos botar aqui mais para cá. Essa aqui é a parede, ó. Parede, então. Isso aqui é o chão, ó. Cadê a minha caneta? Aqui, ó. Isso aqui é o chão, ó, tá vendo? Isso aqui é o chão. E eu vou encostar aqui uma escada. Vou fazer de cinza aqui. Então, aqui está a escada. Encostei a escada aqui. Tá? Então, essa aqui é a escada. A escada, por sua vez, a escada, vou escrever aqui. Escada. A escada, por sua vez, ela tem 5 metros. A escada de 5 metros. Então, vamos relacionar aqui. Então, você tem uma escada com 5 metros, está encostada em uma parede. Se a base da escada é afastada a 1 metro por segundo, então você tem o quê? Você está horizontal. Está afastada. Está afastando. Então a base da escada está fazendo o quê? Está afastando. Certo? Então, está indo nessa direção aqui. Tá certo? A base da escada está afastando nessa direção. Ok? Tá? Bom, o que eu vou fazer agora? O topo, então, paralelamente, então, o topo vai ter que descer. Certo? Mas eu preciso relacionar isso com grandezas. Não posso simplesmente dizer, eu tenho que ter uma grandeza. Então, vamos dizer o seguinte. Isso aqui, ó,
essa medida aqui eu vou chamar de x, e essa outra medida aqui, tá? Essa outra medida aqui, eu vou chamar de y, certo? Tá? Essa aqui vai ser a outra medida. Tudo bem? Tá? Bom, então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter a equação, tá? Se não for uma parede torta, então a equação vai ser o quê? Ó, x, y, se a parede não estiver torta, isso aqui vai formar um ângulo de 90 graus, e a gente tem o nosso velho teorema de Pitágoras, então vai ficar o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Bom, a gente vai ter uma taxa dada. Se você olhar o problema, qual vai ser a taxa dada? A taxa dada vai ser o quê? Dx dt igual a 1 metro por segundo. Então, essa é a variação da distância com respeito ao tempo. Tá certo? Essa aí vai ser o quê? Vai ser a taxa. Esse quociente aí. Então, você vai ter o quê? 1 metro por segundo. Então, há um movimento. Tá certo? Bom, aí eu quero saber o quê? Qual é a velocidade em que o topo da escada, quando você olhar a palavra velocidade, você tem que interpretá-la como taxa. Qual é a taxa com que o topo da escada escorrega pela parede quando a base está a 4 metros da parede. Tá certo? Então, vejamos. Então, nosso problema, vou escrever aqui o problema. Então, problema, tá? Tem esses pontos essenciais aqui. Vai ser calcular dy dt, calcular isso aqui, tá certo? Ele quer calcular isso aqui, onde tiver, ó, tá vendo? Aqui for igual a 4 metros. Então, isso aqui é o que a gente vai ter. Opa. Tá? Então, isso aqui são as informações do problema. Ok? Bom, então como é que a gente vai proceder aqui? Então, a gente vai ter o seguinte. A gente vai pegar, então, ó, essa situação aqui, essa equação aqui, vou marcar aqui de novo, vamos marcar aqui, ó, tá? Isso aqui, aí você tem a equação dada, tá certo? O que a gente vai fazer com essa equação dada? A gente vai calcular a derivada dela. Então, ó, então a gente vai calcular o que? A derivada com respeito ao tempo. Então, vai ficar como d de x ao quadrado, y ao quadrado, dt, ó, derivada com respeito a tempo, depois dt de 25, derivada da constante, zero. A derivada de x quadrado, 2x, lembrando que o x aqui, ó, lembre sempre isso, não esqueça isso, que o x ele vai depender do tempo e o y vai depender do tempo. Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser 2x dx dt mais 2y dy dt, derivada da constante, zero. Ok? Ah, mas eu quero encontrar dy dt, então vou colocar em função desse novo, desse cara aqui, ó. Eu quero encontrar isso aqui, então vou colocar em função dele. Então aqui, ó, vai aparecer o quê? Vai aparecer dy dt, tá certo? Vou jogar esse termo aqui para o outro lado, trocando o sinal. Então, vai ficar menos 2x dx dt. O 2y que está aqui, esse carinha aqui, eu vou jogar ele para cá dividindo. Então, vai ficar como? Vai ficar isso aqui. Então, ó, dy
dt igual a menos x sobre y dx dt. Ok? Então a gente já encontrou. Então a gente tinha uma equação que envolvia as variáveis x e y, e eu estou mostrando para vocês que as derivadas com respeito a t de x e y também estão relacionadas. Relacionadas através de quem? Através dessa equação. Então as derivadas também estão relacionadas. Vou escrever aqui as taxas estão relacionadas. Se as variáveis estiverem relacionadas, e estão através daquela equação ali. Então, se as variáveis estão relacionadas, as derivadas também têm que estar relacionadas. Bom, aí agora você vai observar. Eu quero saber no instante t0, aqui, nesse instante aqui, quanto é, e quando um x vale isso. Então, vou substituir aqui e ver o que acontece. Tá? Então, ó, observe, vamos escrever aqui. Observe, então em T0, ó, então em T0 vai ficar dy dt, t igual a T0, aqui vai ficar menos x de T0, e aqui vai ficar y de T0, dx dt, em T0, ok? Repara, o dx dt em t igual a T0, eu já conheço, vale 1 metro por segundo. O x de T0 vale quanto? Ó, voltar lá no dado do problema, 4 metros. 4 metros. Tá? Vale 4 metros. Agora, o y de T0 aqui, o y de T0 vale... É isso que eu tenho que determinar. Bom, mas você tem a equação que tinha anteriormente, né? Então, é só uma conta, né? Então, você sabe o seguinte, ó, que o x ao quadrado mais o y ao quadrado é igual a 25. Então, vai ficar 4 ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 25. Então, y ao quadrado vai ser quem? 4 ao quadrado, 16. 25 menos 16, 9. Então, y aqui vale quanto? Vale 3. Então, aqui vai valer 3 metros. Tá certo? É uma continha simples, mas assim, é importante a gente fazer essas contas, que é para a gente poder fechar o pensamento, né? Então, a gente pega isso aqui, essas informações todas, essas 3 informações, e vai substituir aonde? Aqui. Esse que é o ponto, a gente vai substituir aqui. Aqui, ó. Essas 3 informações, a gente vai substituir aonde? Aqui. Nessa expressão aqui, ó. Entendeu? Vai substituir tudo aqui. E, então, qual vai ser o resultado? Vai ser igual a menos 4 terços, ó, x em T0, 4. Y de T0, 3. A taxa é 1 metro, então vai ficar vezes 1. Então, você chega à conclusão que é menos 4 terços metros por segundo. Tem uma informação adicional. O sinal que aparece, ele vai indicar a orientação do movimento. Então, se está negativo, então ele está indo, o movimento do topo da escada vai ser para baixo. Se fosse positivo, o movimento do topo da escada ele seria para cima. A escada, a base da escada está se afastando a uma velocidade positiva. Se fosse negativa, ela estaria o quê? Indo em direção à parede. Então, o topo estaria subindo. Então, essa parte importante aqui, ó, é aí que você percebe a importância do sinal. Tá? Está indicando a orientação do movimento. Tá? Então, está me dizendo que o topo da escada
está descendo. Tranquilo isso, pessoal? Tudo bem? Tá? Um último, assim, com isso a gente fecha essa parte de taxas relacionadas. Tá? Na próxima aula a gente vai falar de diferencial, que é uma parte importante da aplicação de derivada. Então, mas isso a gente vai ver na próxima aula, tá? Por hora a gente termina por aqui. Tá? Eu acho que já está, essa parte está de bom tamanho. Então, vamos encerrar. Então, muito obrigado, tá? E depois continuamos, tá?